Meu marido quer ter mais filhos. Mas a minha mulher não quer. E agora, como que a gente vai resolver isso? Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casado. Meu nome é Meire, nós temos 4 filhos e apesar de nós termos 4 filhos hoje, nós já passamos por essa questão, onde meu esposo queria ter mais filhos, mas eu não. E um dos motivos pelo qual muitas vezes eu não queria ter mais filhos era realmente uma questão minha pessoal, por questões emocionais, a qual eu já fiz um vídeo falando sobre a maternidade, o propósito da maternidade. Mas eu vejo que uma outra questão também que faz com que a esposa ela não queira ter mais filhos é a ausência do marido, a ausência do pai dentro de casa, a falta dessa rede de apoio. Então ela não quer saber de ter mais filhos, porque está se tornando um peso para ela, né? E a gente não queria trazer aqui um padrão de família, né? Quantos filhos precisa ter, se é 1, se é 2, se é 10, né? O que é certo, o que é errado, não. E que cada família avaliasse a situação e colocar na mesa as suas prioridades. Eu queria perguntar pro meu esposo, né? Porque ele já passou por essa questão onde ele ficava falando, ai, vamos ter mais filho, vamos ter mais filho. Eu falava, não, né? E a gente queria hoje abordar justamente essa temática que a mulher não quer ter filho porque o marido ele não participa, ele tá trabalhando o tempo todo, faz hora extra, né? Sai cedo de casa, chega tarde, não tem tempo com os filhos, não tem tempo brincando com os filhos, né? Ou se tá em casa, muitas vezes ele quer tirar o tempo dele, quer descansar, chega do trabalho cansado, ele só quer descansar. Então isso se torna um peso para a mulher, né? Então como foi com você? Para você chegar hoje no entendimento que você tem, né? Sim. Então esse processo que você passou. Então tá, vamos lá. Nos meus 2 primeiros filhos eu errei muito, porque eu não entendia o que era ser pai de verdade. Pai que eu falo pai com P maiúsculo. Porque nos meus 2 primeiros filhos eu achava que ser pai era só trazer dinheiro para dentro de casa, era fazer meu papel de provedor, que isso também é um papel. Mas quando eu tive um encontro com Cristo e a gente se converteu, nós começamos a ler as Escrituras e as Escrituras mostrou algo para mim. Ele falou assim que um pai ele precisa ser participativo, ele precisa estar presente dentro do lar. Mas aí que tá, nós nos convertemos e nós nos deparamos com essa realidade. E agora, como fazer? Na época eu lembro que eu precisava de $3.000, 300 mil ienes para sustentar a minha família. Isso daí era o mínimo que eu precisava. E vocês sabem que a rotina aqui do Japão ela é muito puxada, a gente fazia 2 turnos, dia e noite, muitas horas extras, isso é uma realidade daqui do Japão, sábados também, mas agora eu fui, como eu falei para vocês, eu fui confrontado pela palavra, e eu falei assim, cara, então eu preciso perguntar primeiro para mim o que é prioridade. Qual que era a minha prioridade? Então se agora a prioridade para mim era minha família, então eu faria tudo agora que estivesse ao meu alcance para que eu pudesse passar mais tempo. Por exemplo, se você quer malhar, se você quer ter um corpo, um físico forte, você vai fazer o quê? Você vai fazer academia, você vai se alimentar. Se você tem a sua prioridade que você quer viajar, você vai trabalhar e você vai economizar para fazer isso. Então a minha prioridade agora era a minha família. Então eu fui confrontado por isso. Então agora eu tinha que ver agora na minha realidade como fazer isso se tornar verdade. Mas primeiramente eu quero falar que não foi capacidade ou porque eu sou bom ou porque eu sei fazer contas bem. Não, tudo isso coopera para tudo que eu vou falar, mas na verdade Deus ele foi me dando estratégias ao decorrer dos anos para que eu pudesse hoje viver o que eu vivo. Então no começo, como eu falei para vocês, eu precisava de $3.000, 300 mil ienes. Então eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não quero mais trabalhar à noite. Então vocês sabem que se você não trabalha à noite, o salário cai drasticamente. E aí ele foi me mostrando, ele falou assim, ó, você paga um valor muito alto no seu aluguel, vai para um apartamento do estado, da prefeitura, talvez você não concorde com isso, mas como eu falei para você, você vai agir de conforme a sua prioridade. Então a minha prioridade era a minha família, então não me importava se eu estivesse num apartamento particular ou do estado, o que me importava era economizar. Então eu fui e migrei para o apartamento do estado. Minha filha na época ela estudava na escola brasileira, eu pagava também um absurdo e eu transicionei para a escola japonesa e nisso eu já tive uma economia quase de $1.000.
Então eu vi que, pô, agora eu poderia baixar eu baixei o meu padrão, então eu poderia agora baixar a minha carga horária. Já não precisaria mais trabalhar à noite, já não precisaria fazer tantas horas extras, de sábado não precisaria mais. Então isso vai ficar ao critério de cada família, cada um vai ter que sentar e analisar com a sua esposa, com a sua família, o que é necessário ser feito. Isso foi o que eu fiz. Mas ainda eu tinha aquela mentalidade de que ser pai era só trazer o básico para casa, estar ali de vez em quando presente. Mas quando nós tivemos o nosso terceiro filho, o Davi, a nossa quarta gravidez, foi quando eu fui e eu vi o que era realmente ser pai com P maiúsculo. Por que ser pai com P maiúsculo? Porque eu tive a oportunidade de tirar a licença paternidade aqui no Japão. Foi a primeira vez que eu consegui tirar essa licença paternidade. E quando eu vim para dentro da minha casa, foi que eu descobri que na firma era a minha folga e dentro de casa era o verdadeiro trabalho. Por quê? Porque aí eu lembro, foi até engraçado que eu falava pra minha esposa, nossa, a gente vai ter o nosso terceiro filho e eu vou ter tempo agora, né? Eu vou estar em casa, vou ter planos, né? Vou ter tempo de orar de manhã, fazer as minhas coisas e tal. Fazer caminhada, 5 horas da manhã. Mas, meu, tudo frustrado. Por quê? Porque quando eu vim pra dentro de casa, o meu bebê ele acordava muito à noite, então agora eu tinha que estar junto com a minha esposa. Então eu ficava extremamente cansado, então não tinha aquele meu plano, caiu por água abaixo. E agora eu fui ver o que de fato as nossas mulheres sofrem. E aí nisso eu comecei a acordar à noite dando assistência para ela. Ela ficou 40 dias sem fazer nada dentro de casa, que é o período do puerpério. Eu já tenho um vídeo sobre isso, da importância. Então eu tive que me desenrolar. Eu fui ser, na verdade, um pai com P maiúsculo, porque eu entendi que não era somente o dinheiro, mas a participação ativa na vida da família. Então foi quando eu tinha que ao mesmo tempo dar assistência para minha esposa, que ela estava na cama, a minha recém-nascida, o meu recém-nascido estava no berço, o meu filhinho, que ele tinha na faixa de uns 2, 3 anos na época, 3 anos, né? Na época também, então eu tinha que dar, e fora a minha filha também mais velha, então eu tinha que agora fazer toda uma logística agora para que eu pudesse ajudar a minha esposa. Por isso que muitos pais, como eu, não entendia. Eu lembro que eu chegava em casa do trabalho e minha esposa dentro de casa e eu exigia coisas dela. Se eu chegasse em casa e a comida não tivesse feita, pronto, era briga na certa. Mas quando eu vim para dentro de casa, quando eu vi a realidade, eu falei assim, cara, eu pedi muito perdão para ela, porque eu vi que realmente o que as mulheres sofrem, e é por isso que elas não querem ter filhos mesmo, porque como que vai ter filho nessa situação? Meu, é desesperador para elas, e não tem o pai, não tem aquele que pode ajudar, e ainda o pai que tem, às vezes quer exigir algo que na verdade, cara, eu não, como eu falei para vocês, eu não tinha consciência nas 2 minhas primeiras gravidez, então eu exigia muita coisa que eu falei assim, caraca, como que eu fui ignorante e como que eu fui burro de fazer isso, de exigir algo da minha esposa nessa situação. Mas quando você não se coloca no lugar da outra pessoa, você não entende o que ela passa. Então, de fato, ser pai não é simplesmente você somente trazer o dinheiro. Isso é bom e isso é necessário. Nós precisamos fazer isso, mas também estar presentes na vida da família. E não é só a esposa que é beneficiada com o pai, o marido dentro de casa, né? Mas os filhos também, né? A gente vê como que a presença do pai em casa, isso traz isso ajuda no desenvolvimento dos filhos, né? Eles crescem crianças mais seguras, né? A presença do pai é muito importante. Então isso, assim, a gente tem presenciado isso. E como a gente falou, né, a gente tem aprendido tudo isso a partir das escrituras, né, da Bíblia, aprendendo com o Senhor no dia a dia. Sim, e o interessante disso tudo é que você vai olhando e, se eu fosse fazer as contas, não fecha as contas. Muitas vezes eu ia fazer as contas e falava assim, cara, não vou conseguir. Mas de uma maneira sobrenatural a gente conseguia. Então a palavra de Deus fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que não se espera. Então,
como nós professamos a fé, nós já falamos isso para vocês, nós tínhamos que esperar isso em Deus, confiar de que como eu sou pai, eu também tenho um pai que está no céu e ele também vai me sustentar. Eu só tenho que responder uma coisa: se aquilo que eu acredito, se aquilo que a minha família, a minha prioridade, isso, eu vou entrar, porque eu li isso nas escrituras e nós chegamos nessa conclusão. Porque o plano eterno de Deus é família, o plano eterno de Deus são um casal, nós temos filhos. Agora a quantidade de filhos fica a critério de cada um, né? Nós vamos abordar isso mais pra frente, mas o plano eterno de Deus é ter família. Então quando eu entendi isso, e por nós termos quase, nós vamos contar isso futuramente do nosso processo de conversão, onde quase perdi minha família, nós passamos por um momento de separação, mas isso é um outro vídeo. Então para mim eu vi a minha família escapar das minhas mãos. E quando Deus ele fez e restituiu tudo isso, eu falei assim: cara, agora nada vai tirar a minha família. Então eu fui de cabeça. Então eu faço o que eu faço hoje e eu vivo o que eu vivo hoje, porque eu creio de fato que esse é o caminho que Deus chamou nós para vivermos, né? Isso é o que Deus chamou todos nós quando nós constituímos uma família, de nós estarmos na presença dele e de nós darmos a nossa presença para os nossos filhos, porque é tão importante. Talvez, eu sei que vai chegar um momento que nós vamos conquistar bens materiais, que a gente vai conquistar dinheiro, mas a partir do momento que nós temos filho, nós temos que saber de uma coisa: o momento agora é de ser pai, o momento é de ser mãe, o momento agora é de estarmos em casa, é de botar o pé no freio e de saber que a sua prioridade agora é aquela criança que nasceu, a sua prioridade agora é a sua família. E depois, quando eles crescerem, você vai ter o tempo para alcançar. Quantas vezes nós já vimos casos de pessoas que se arrependeram por não ter parado, de verem a infância dos filhos. Hoje eu vi o meu filho andar, minha filha, eu tô vendo minha filha andar, eu vi o meu filho andar. Infelizmente eu não consegui participar das 2 primeiras gravidez, assim forte, né? Bem presente, mas eu consegui participar, estou participando dessas minhas 2 últimas, né? Do meu filho de 4 anos e da minha filhinha que tem 1 ano agora. Eu tô na licença paternidade, eu tô vendo tudo e eu tô vendo como isso é maravilhoso, né? E como a gente começou no começo do vídeo fazendo essa pergunta: como conciliar isso? Como que o pai quer ter mais filho e a mãe não quer ter mais? Como fazer isso, homem? É isso, é você perguntando para você mesmo: o que é prioridade para mim? Porque se isso for prioridade para você, se sua família for prioridade para você, você vai fazer o que você deve fazer e além muito mais ainda para que isso aconteça. E isso, assim, eu tenho desfrutado disso agora, né? Depois que a gente tá com a nossa 4ª filha, né? Porque quando a gente tava com o nosso 3º filho, Davi, até então eu falei: acho que tá bom 3, né? Só que aí ele falou: ai, mais uma, a última, né? Ele até falava já, vai ser uma menina, já tinha até o nome. E eu ficava assim um pouco resistente, mas ele falou: não, mas eu vou tirar a licença paternidade, eu vou tentar até tirar 2 anos. Sim. Né? A gente parecia que era algo assim meio que impossível. Mas eu vi assim que ele estava se dedicando a participar ali, que ele entendeu realmente o propósito. Eu falei: não, então vamos, se você realmente está disposto a isso. E hoje eu tenho desfrutado dessa maternidade com leveza, eu tenho tido esse tempo em família, assim, de qualidade mesmo, vendo que realmente isso é obra do Senhor mesmo, porque se o Senhor não for o centro, a nossa motivação se torna em vão, porque tem um Salmo 127 que eu gosto muito, que ele fala assim, que se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha aqueles que nele edificam. Então, assim, nada tem sido em vão. Quando a gente tem colocado realmente o Senhor como a base da nossa casa, né? Sim. Então, assim, desfrutar dessa maternidade com leveza. Eu realmente tô, assim, aproveitando a maternidade como eu nunca tinha aproveitado antes. Então, o marido, né, e a esposa estarem, assim, na mesma visão, no mesmo entendimento, né? Conversem, avaliem, coloquem na ponta do lápis. Quais são as prioridades? Será que vocês realmente têm isso como uma prioridade? Será que realmente o tempo com os filhos para vocês, isso é muito caro? Vocês estão dispostos a abrir mão do tempo com os filhos? Vocês acreditam que isso tem um valor? Porque muitas vezes as pessoas falam: ai, nossa, o tempo, meus filhos, eles são a maior preciosidade, meu tesouro. Mas a ação deles é outra coisa, né?
horas e horas os filhos na creche. Eu sei que tem... Cada caso é um caso, sim, né? Mas a gente quer trazer, assim, um novo entendimento, um novo olhar para a família. Será que realmente é uma prioridade? Avaliem. Sim. E finalizando esse vídeo, né, falar para vocês que é possível. E nós não vivemos uma vida miserável. Hoje nós temos uma casa, alugamos uma casa, nós temos conforto. Eu sempre falei para minha esposa, vamos baixar o nosso padrão, mas vamos sempre comer bem. Então a gente come bem. Mas é lógico, eu não tenho carro do ano, eu não tenho casa do ano, eu não tenho nada do ano. Eu não tenho celular do ano, mas eu tenho um celular, eu tenho um carro. Ainda que não seja, faz a mesma coisa, mas eu tenho 4 filhos. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas falam que é impossível no dia de hoje ter filhos, mas na verdade não é impossível. A verdade é que se nós fizermos um esforço, se nós olharmos para dentro de nós, e a gente vai ver que nós temos muitas prioridades trocadas, na verdade, que como minha esposa falou, a gente fala uma coisa, mas a gente age diferente disso. Então a gente quer trazer com esse vídeo aqui, né, esse incentivo para vocês, essa palavra de que é possível. Nós vamos, ao decorrer, nós vamos abrir bem a nossa vida, no mínimo detalhe como nós estamos fazendo. Nós estamos nesse exato momento de licença paternidade, já fazem mais de 1 ano. Então como fazer isso? Como chegar nisso? Mas precisa construir, precisa começar do zero. E um ponto muito importante é não ter dívida. Se você não tem dívida, já é um grande passo para que isso aconteça. Então, se você gostou desse vídeo, né, indique para as pessoas, indique para os seus amigos, você mesmo, né, divulgue para a gente, nos incentive nisso, comente aí, né, critique se você também não concorde, mas com respeito, uma crítica construtiva também. E fique na paz do Senhor. Agradecemos por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Aleluia, amém.